Saudações fraternas a todos, que a luz do grande arquiteto do universo continue iluminando o nosso caminhar, que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes na nossa vida, na nossa jornada evolutiva. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o capítulo começa nos dizendo o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Então vem a primeira pergunta. Quem são os pobres de espírito? Pessoas com poucos recursos? Não. Pobres de espírito são os humildes. E o reino dos céus pertence a eles. Então aqui nós temos uma mensagem muito importante deixada pelo nosso Mestre Jesus, porque ele nos fala da humildade. E que o reino dos céus, a pátria espiritual, enfim, pertencem a eles. E aí vem a pergunta, e os homens ricos, e as pessoas ricas, falando em questão financeira, as pessoas que têm muita riqueza, muitos bens, muitas posses. O Evangelho nos diz: homens cultos e inteligentes fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Às vezes são tão orgulhosos que não têm a humildade de elevar os seus pensamentos a Deus. Mas vejam, muitas pessoas nem acreditam no ente superior. Muitas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam na vida além da vida. E essas pessoas têm que ser respeitadas. Aliás, eu acho que o respeito deve existir sempre. Porque não compete a nós o julgamento. E vejam, o que compete a nós? Se a nossa jornada evolutiva ela é individual, então nós precisamos primeiro tomar conta da nossa vida. E às vezes já está difícil. São inúmeras dificuldades, adversidades que nós enfrentamos constantemente. Se já está difícil cuidar da nossa jornada evolutiva individual, imagina querer cuidar da vida dos outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas condenam as pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, e às vezes até insinuam e falam que Jesus condenava a riqueza. Enfim, Jesus não condenava os homens ricos. Jesus falava que as pessoas que tinham muito dinheiro, que os ricos, deveriam trabalhar melhor o seu dinheiro. Procurar ajudar as pessoas que precisam. E hoje nós vemos tantas pessoas ricas e humildes que ajudam, que estendem a mão constantemente. E em contrapartida, nós vemos muitas pessoas pobres, pessoas assim que passam muitas dificuldades, necessidades, e são extremamente arrogantes. Então esse não pode ser o nosso parâmetro. Existem pessoas ricas arrogantes e pessoas ricas humildes. Existem pessoas pobres arrogantes e pessoas pobres que são humildes também. Nós estamos falando de espiritualidade. Nós não estamos falando de riqueza material. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele está se referindo aos humildes, dizendo que a estas pessoas que pertencem ao reino dos céus. Porque se nós sabemos que nós colheremos aquilo que nós estamos plantando, então compete a nós trilharmos a nossa vida, a nossa jornada evolutiva, com simplicidade, com humildade, procurando respeitar as opiniões contrárias. E com certeza, o nosso caminhar será muito mais tranquilo, muito mais suave. É claro que
quando se fala em conhecimento, em cultura, é sempre importante a gente adquirir conhecimento. Inclusive, a própria doutrina espírita nos fala sobre isso. Para a gente continuar estudando, 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 para que possamos semear também esses ensinamentos. Mas sem imposição, sem arrogância, sem ostentação, sem vaidade. E o mais importante é a gente disseminar esse conhecimento. E aí nós estamos trabalhando com sabedoria, que é o mais importante. Porque nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, mas se nós não tivermos humildade e sabedoria, não vai adiantar nada. Algumas pessoas falam, mas o conhecimento é importante, e querem segurar o conhecimento. Eu particularmente falo que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Nós precisamos compartilhar o nosso conhecimento e procurar ajudar as pessoas que nos cercam, respeitando as opiniões contrárias, respeitando os pensamentos contrários. Às vezes é difícil, mas a gente tem que ter esse discernimento. É um exercício diário. Nós convivemos com pessoas completamente diferentes, que têm religiões diferentes, que têm opiniões ou pensamentos diferentes. E assim como nós queremos o respeito dessas pessoas, nós também precisamos respeitá-las, independente das suas opiniões. Costumo dizer também que na vida nós não temos inimigos. Temos pessoas com as quais temos dificuldade de relacionamento. A incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Vejam, que coisa importantíssima para o nosso aprendizado. Algumas pessoas se divertem. E realmente, algumas pessoas questionam a providência divina, a existência de Jesus. E eu escrevi aqui, pobres de espírito, todo aquele que, independentemente do seu status, poder aquisitivo, tem a humildade de reconhecer que precisa da ajuda do alto para caminhar em busca de sua evolução e, consequentemente, da sua felicidade. E aí eu falo que a felicidade não se busca, a felicidade se externa, porque ela está dentro de nós. E essa deve ser a nossa busca constante. Procurar enxergar dentro de nós, poder trazer à tona e externar essa felicidade, essa alegria. Ter a ciência e agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo desta existência. Porque esta digamos assim, como se diz, a própria doutrina nos fala que a nossa jornada hoje, esta oportunidade, esta existência é a melhor. É a nossa melhor, porque o espírito evoluiu. É claro, para aqueles que acreditam em vida além da vida, para aqueles que acreditam em reencarnação. Então, se esta atual é a nossa melhor existência, nós precisamos valorizá-la ao máximo. Agradecer, procurar respeitá-la, trazer à tona toda essa alegria, toda essa felicidade que está dentro de nós. E, consequentemente, ajudar aqueles que nos cercam também, para que eles possam enxergar, para que eles possam ser felizes também. E assim, com certeza, nós teremos um mundo cada vez melhor, com espíritos cada vez mais tranquilos, com espíritos cada vez mais unidos e juntos. Que os ensinamentos do Mestre Jesus sejam sempre presentes na nossa vida, no nosso caminhar, e que a paz, a luz e a fraternidade estejam sempre presentes nos nossos corações, para que nós possamos caminhar com
com sabedoria e com muita alegria, aproveitando ao máximo as oportunidades que nos são concedidas e, assim, construindo um mundo cada vez melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para todas as próximas gerações que virão. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus.